alunos do nono ano, aqui é o professor Rômulo, né? A gente vai fazer agora uma aula de geografia, tá? Que é em referente ao terceiro capítulo do livro de vocês, a partir da página 70, que está relacionado à Europa. Tá? A gente viu no início do ano tudo sobre globalização, a questão da revolução industrial, o que a globalização influencia na nossa vida, e a gente precisa conhecer praticamente o continente que deu o pontapé inicial nessa globalização. É até uma maneira meio egoísta de achar que foi da Europa que veio tudo isso. Mas durante muito tempo a história era sempre contada pela Europa. Né? A Europa até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, ela se achava o centro do mundo, né? A questão a gente chama do eurocentrismo, é ter sempre a Europa como ponto de partida de tudo. Mas por que se diz isso? Então, durante os livros de história, os historiadores sempre falam e citam a Europa como foco das grandes guerras, né? Era um palco das grandes guerras, o palco das grandes invenções, e por isso que ela tem essa força política e histórica também, principalmente para o mundo inteiro. Apesar da África ser considerada o berço da civilização, a Europa ela é considerada o berço da informação. Apesar que a gente tem aí a Ásia e a gente tem aí tantos países asiáticos que dão um show, né? A gente tem o próprio Estados Unidos, que não é europeia, na América, e que dá também o nosso Brasil, mas enfim. Então, para a gente conhecer um pouquinho eu vou dar só um breve resumo sobre esse capítulo 3 da Europa, tá? Mas depois vocês vão lá no capítulo 3 e vão ler o capítulo inteiro para ficar mais a fundo, beleza? Então, a Europa ela tem uma área de aproximadamente um pouco mais de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, né? Corresponde a 7% da superfície emersa da Terra. O que é terra emersa? Terras que ficam acima do nível do mar, emersa do lado externo, do lado de fora. Então a Europa ela é pequena, né? Ela é maior apenas que a Oceania. Ela é muito pequena. E como é que ela é um cérebro? É uma potência no mundo, né? E para você ter uma ideia, se eu pegar a Europa, eu praticamente coloco todos os países da Europa dentro do Brasil. O Brasil é muito maior que a Europa. Ou seja, um país é muito maior que o continente inteiro. Né? Então é muito grande. Então praticamente, se eu pegar os países da Europa, eu consigo colocar dentro do Brasil. Tá? Mas ela é muito pequena, o continente. É muito pequeno o continente. A população, ela em 2017, ela tinha uma população aproximadamente de 742 milhões de habitantes. Só era maior que a população da Oceania, né? Em tamanho e agora em população. Porque as populações da Ásia é muito grande, muito maior. Da África, muito maior. Da América nem se fala, muito grande. Talvez o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Europa, seja tão alto, né? Então, os salários são bem altos, a moeda é super valorizada, que é o euro. Não só o euro, né? Mas outros, mas principalmente o euro. O padrão de vida é muito alto. Então, para você ter uma ideia, os maiores salários são europeus. O maior salário mínimo, se eu não me engano, é na Suíça. Outro dia eu estava lendo sobre os salários mínimos da Suíça. Então, mundiais, o salário mínimo da Suíça equivale a, no Brasil, quase 40 mil reais. Né? Imagine, a gente tem aqui o salário mínimo é 1.050, né? Agora, então na Suíça se paga quem ganha um salário mínimo ganha quase 40 mil reais, né? Então é muito alto mesmo. Então o padrão de vida é bem elevado e a população ela é pequena, né? Existem até alguns países que fazem campanha para aumentar essa população, campanha da fertilidade, da fertilização. Por isso que é tão mais fácil se ter filho na Europa, é mais legalizado algumas coisas, como a própria inseminação artificial, a barriga de aluguel e por aí vai. Então a população era distribuída de maneira bastante irregular pelo território, né, que é fragmentado em muitos países, então a gente não pode dizer exatamente onde é mais, onde é menos, é muito fragmentado. A Europa possui terras no hemisfério norte,
na parte, ela pode ficar na parte ocidental e oriental do planeta, né? Por isso que também é chamado, alguns países da Europa é chamado de Eurásia, porque a Europa tem países da Ásia que ficam na Ásia e que ficam na Europa, daí Eurásia, né? Ela é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, então é praticamente o clima frio em quase toda a Europa. E a oeste pelo Oceano Atlântico. Então na parte do Oceano Atlântico é que ela tem ele tem um clima mais não tão frio quanto os outros continentes, tá? Então ela também é conhecida como Eurásia, porque tem países que ficam na Ásia e na Europa. Então os limites entre Europa e Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? Tá lá entre os dois, além de outros montes e tal. Então as civilizações que se formaram na Ásia e na Europa, elas apresentam importantes diferenças entre si. Um país que é bem conhecido pelo mundo e todo mundo sabe, sempre lembra dele, que é um exemplo da Eurásia, é a Turquia, né? É um país que é metade. Quem vai à Turquia, tem uma facilidade maior de estar em 2 continentes ao mesmo tempo. Então quando vocês forem, me chamem que eu vou. Agora vocês têm que pagar, tá? Então, para ir, quem vai à Turquia tem essa oportunidade de transitar entre 2 continentes. A Europa ela é considerada o berço da civilização e da cultura ocidental, né? Eu até desminto essa questão, porque o berço da civilização humana é a África, por causa do fóssil de Lucy, né? O fóssil mais antigo do mundo. Diz que é o berço da cultura ocidental porque a Grécia e Roma fica na Europa e é uma referência cultural em muitas invenções, como a democracia, né, surgida na Grécia. Há algumas coisas da matemática, astronomia, astrologia, pintura, escultura. Então muita coisa é na Europa. O próprio Renascimento, né, o movimento cultural surgido na Itália, né, na cidade de Florença, também europeia, mas isso às vezes é uma questão até egoísta de se pensar de que essa cultura nasceu na Europa, porque a gente não conhecia os outros povos, a gente não sabia o que. Então quer dizer que os índios não produziam nada, né? Os astecas, maias, incas, as civilizações pré-colombianas não produziam nada, as próprias civilizações africanas não produziam. Então isso é uma maneira europeia da gente falar de que a Europa é o berço da civilização e da cultura ocidental, né? Mas como os livros falam, a gente repete, mas é bom a gente refletir também. A religião predominantemente da Europa é o cristianismo, né? A religião fundada por Jesus Cristo na Terra. As línguas latinas são faladas, né? O espanhol, o inglês, o português, o italiano. O italiano tem algumas coisas lá da língua latina, do latim, que ainda permanece até hoje, perdura até hoje. O alemão, o francês, enfim, é um berço muito grande disso. A população ela é majoritariamente branca, a população europeia é praticamente branca, tem negro também, mas é predominantemente branca, diferente da África, que a população ela é predominantemente negra. Então a gente tem aí algumas características que eu dei para vocês. Tem grandes religiões também, não só o cristianismo. A gente tem budismo, a gente tem o islamismo, tem o hinduísmo, né? Mas predominantemente a religião cristã, fundada por Cristo, tá? Então assim, eu fiz um breve resumo da Europa. A gente vai ver no decorrer das aulas mais coisas, mas vocês vão, voltando a lembrar, vão para o livro, façam a leitura complementar, porque eu não consigo falar tudo o que se sabe, né? Então eu falo um resumo, até porque não dá para ficar aqui horas e horas falando, porque o vídeo tem que ser curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no capítulo 3, na página 70, a Europa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, tá?